Eu só vou fazer um comentário a respeito dos dias que nós temos passando, né? Temos um grupo de oração de mulheres. São 2 grupos, né? Mas um em específico que está com mais movimento, com mais mensagens. E neste grupo, irmãos, a gente tem visto quantas pessoas têm pedido oração. Quantas pessoas têm pedido oração, principalmente por outras pessoas, não para si mesmos. Então, nós vimos ali que pessoas pedem pela mãe, por parentes, por pessoas que trabalham, próximos, enfim. São elencados de pedido de oração e por vários motivos, várias situações. Onde a gente vê que as irmãs ali, elas estão realmente compadecidas pela situação da sua próxima, né? São todas mulheres no grupo. E a gente vê o quanto a humanidade sofre, o quão tem gente oprimida, gente adoentada, gente com problemas de várias categorias. Problemas físicos, problemas psicológicos. Às vezes, o problema para alguns pode ser pequenininho, mas para aquela pessoa é um universo. Mas, independente disso, nós estamos orando por elas, né? E, durante essa semana, eu me peguei no meu trabalho e tantas situações, a gente nem chega aí, uma enxurrada de problemas, mas não é o trabalho, as pessoas, os problemas que as pessoas carregam dentro de si, traumas que estão se aflorando, problemas psicológicos. Por 2 vezes nessa semana eu escutei de pessoas que sentiram vontade de tirar a sua própria vida. E isso é muito triste, porque a vida é um dom de Deus. E a gente tem que ficar agradecido pela vida que nós temos. Independente da situação que a gente está passando, a vida é um dom precioso do nosso Senhor. Amém? Então, ali eu me vi, eu me cobrei, porque, assim, às vezes a gente fala, a gente se compromete a orar pelas pessoas. Mas a gente ou não ora, ou ora melameiká, né? A gente não se coloca, não se prostra, como se aquele problema fosse realmente nosso. A gente não ora com aquele fervor de quando a gente precisa realmente receber aquele socorro de Deus, aquela cura espiritual, aquela ajuda que a gente tanto precisa. E não fazemos isso, mesmo nós prometendo, vou orar por você. Então, a Bíblia fala, nos ensina, né, que quando a gente vai orar, a gente precisa realmente ir para o nosso secreto, porque o Pai que está em secreto, Ele vai nos ouvir. E ainda mais do que isso, Ele vai nos recompensar. Então, a maior dádiva, a maior bênção, ao invés de dar, de receber, é de dar. Então, dê o seu tempo, a sua oração, a sua súplica em favor do seu irmão. Em favor das vidas que carecem da graça e da misericórdia do nosso Senhor. É tempo realmente da gente orar, se colocar em oração pela nossa vida, sim, mas principalmente pela vida do nosso irmão, para que haja cura, restauração, renovo, salvação. Porque nós somos instrumentos de Deus. E a palavra de Deus, assim como nós acabamos de ler, vai dizer que Ele em secreto, que nos vê, vai nos recompensar. Amém? O texto que a gente leu agora foi a resposta de Jesus para Natanael, quando ele lhe perguntou, mas de onde você me conhece? E para a gente entender o porquê iniciou essa conversa, vamos fazer a leitura a partir do verso 43 do livro de João, que diz assim, ó. O tema da Bíblia aqui está, Jesus chama Filipe e Natanael. O tema da mensagem, o título da mensagem é Vistos por Jesus. E o tema é a revelação de Natanael e a oração no quarto secreto. Amém? Acompanhe na sua Bíblia a partir do verso 43. E diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando entrou, Filipe disse, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida.
Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você virá coisas maiores do que essa. E acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Louvado seja Deus. Olha só que promessa bonita o Senhor fala para Natanael. E aqui a gente viu que Felipe, ele foi chamado também por Jesus. E ele foi chamado e ele chamou Natanael. E quando ele chamou Natanael, ele já o apresentou. Quando ele diz assim: olha, Natanael, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem os profetas falaram. E por que Felipe falou isso para Natanael? Certamente Natanael já o esperava também, já o esperava, já aguardava o Messias. Mas olha só a reação de Natanael quando ele ouviu aquele anúncio, aquela apresentação de Filipe. E pode vir, quando Filipe falou assim para ele: ele é de Nazaré, filho de José. E aí Natanael fala assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que será que Filipe falou isso? Filipe era conhecedor das Escrituras. Natanael era conhecedor das Escrituras. Então, ele meditava na lei, ele era conhecedor da lei. Então, ele sabia da promessa a respeito do Messias. E a cidade de Nazaré, por ser localizada em uma região onde os reis da época eram conhecidos como reis ruins, que faziam atrocidades, exemplo do massacre dos inocentes, quando mandou matar todos os meninos menores de 2 anos na época do nascimento de Jesus, Natanael dá essa expressão negativa. Mas como assim? De um lugar daquele, de um lugar onde aconteceu esse tipo de atrocidade, pode vir de lá o Messias? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ele foi cético, ele não acreditou naquilo que estava sendo falado para ele naquele momento. Mas não que Natanael não cresce no Messias, não que ele não acreditasse nas Escrituras, mas por ver com os olhos físicos, não com os olhos espirituais, mas sim carnais, ele viu a cidade, ele viu a localização. Mas nós sabemos que Cristo se despiu da sua glória, se fez pobre como nós, se fez humano como nós, e viveu no meio deles. Então, Natanael, ainda por não ter essa mente aberta, exclamou dessa forma: não pode o Cristo, não pode o Messias vir de um lugar desse. Amém? E olha só a resposta de Filipe para Natanael: venha e veja. Então, era necessário que ele visse o Messias. É como na passagem onde o próprio Deus fala assim: se você não acredita, então toque aqui em mim. Não é? Que nem Tomé, que precisou ver. Assim também a referência de Filipe para ele: venha e veja, você vai ver. E certamente Filipe deve ter falado: no momento em que você se encontrar com ele, você vai reconhecer. Amém? Por quê? Filipe também sabia, tinha conhecimento de como era a índole, o caráter de Natanael, para ele ter chamado consigo o amigo
e ter convidado ele para conhecer o Messias. E mais adiante, a Bíblia fala que Natanael, se aproximando de Jesus, Jesus diz para ele, olha o elogio que Jesus exclama para Natanael. Acompanhe aí no verso 47. Ele diz assim, ó. Aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Olha só, que elogio bonito. Quem de nós não gostaríamos que o Senhor falasse, aí está o meu filho, em quem eu não vejo falsidade, né? E foi o próprio Cristo que deu esse elogio para Natanael. E aí, Natanael, espantado, pergunta, ué, mas de onde você me conhece? Se Natanael estava debaixo da figueira, não havia mais ninguém lá, como o Messias, que até então eles não tinham se encontrado, conhecia, sabia de onde era Natanael? Quem era Natanael? Qual o perfil de Natanael? Qual o caráter de Natanael? Né? E aí o Senhor responde a Natanael. Natanael, eu te vi debaixo da figueira, antes mesmo de Filipe te chamar. Olha só que profundo isso. Imagina você ou eu encontrar com Jesus e Ele falar para a gente ao nosso respeito. Quando a gente encontra com alguém ou quando alguém faz algum elogio para a gente já fica sem graça, é ou não é? Imagine o Cristo falando isso para você. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. O Senhor elogiou ele, porque dentre tantos os israelitas, neste aqui, em Natanael, não havia falsidade. E a Bíblia fala que o Senhor o viu, antes mesmo de Filipe. Então, para a gente entender aqui o contexto da história, será que todos os israelitas eram falsos? Vamos fazer a leitura em Mateus 23. Glória a Deus. Deixa marcado, João, irmãos. 23, o verso 1 e depois o 5. Vai falar a respeito dos fariseus. 23. O 1 e o 2 e depois o 5. Vamos lá. Olha só o título aqui da NVI. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. O que a gente acabou de ler a respeito do elogio de Jesus para Natanael? Que ele viu um verdadeiro israelita em que não havia nele o quê? Falsidade, dolo, em outras traduções. Então, aqui diz assim, ó. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam à cadeira de Moisés, obedecem-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Verso 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem filactérios bem largos e franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudosos nas praças e de serem chamados de rabis, de mestres. Então, aqui, Jesus está falando de uma cultura de hipocrisia dos mestres da lei. Então, aqui, Jesus elogiou porque ele deixou em evidência que este aqui, que Natanael, não era igual àqueles lá, que gostavam de orar em lugares públicos, gostavam de ser vistos, gostavam de chamar atenção. Então, o que eles faziam não eram para a glória do Senhor, mas sim para a glória de si mesmo. É disso que o texto está falando. Olha, eles gostam de sentar em lugares, nos altares. Eles gostam de colocar roupas que se chamam atenção. Eles gostam de falar bonito, de pregar bonito, de orar em voz alta,
de falar com eloquência. Eles gostam mesmo de serem vistos. Mas Natanael era um verdadeiro israelita aos olhos do Senhor. E o Senhor não encontrou em Natanael falsidade. Aqui no verso que a gente acabou de ler, se eles faziam tudo para serem vistos, eles não estavam sendo verdadeiros. E se eles não estavam sendo verdadeiros, eles estavam sendo falsos. Havia nele ali falsidade. Amém? E por que aqui o contexto de Natanael, do elogio do Senhor Jesus para Natanael, com o verso de Mateus, capítulo 6 e 6. Os hipócritas, os fariseus, eles gostam de aparecer, eles gostam de ser vistos. Mas a palavra do Senhor nos ensina que quando a gente for falar com o nosso Pai, nós precisamos entrar no quarto em secreto. Nós precisamos falar com Ele em secreto, porque Ele nos vê. E quando Ele nos vê, Ele nos ouve. E Ele atende às nossas orações, às nossas súplicas, às nossas petições, se isso for em conformidade com a vontade dEle. E mais do que isso, Ele nos recompensa. Amém? Glória a Deus. Então, a forma de nós orarmos é com a intensidade do nosso coração. Não é apenas com a boca. Você não precisa orar, nem eu não preciso orar para que todos vejam, para que todos ouçam, para que todas achem bonito a nossa oração. O Senhor não requer isso. Ele quer uma oração sincera, sem falsidade. Ele quer um coração justo, sem maldade. Amém? Sem hipocrisia. E aqui a gente viu que nesse israelita não existia a hipocrisia, a falsidade. E Jesus o viu. Olha que bacana. Jesus o viu. Quando ninguém tinha visto ele, Jesus o viu. Então, se a gente fizer uma comparação, um paralelo, o quarto secreto que Natanael utilizou foi a figueira. Ele se recolhia. E na lei ele meditava de dia e de noite. E foi por isso que o Senhor disse: eu te vi. Porque por hábito ele tinha de ficar debaixo daquela figueira em oração, meditando na palavra do Senhor. Com isso, mais próximo do Pai ele estava. E o Senhor o reconheceu. O Senhor viu ali a intenção do coração dele, a intenção em buscar conhecimento da palavra, em de meditar na lei. Ele era um israelita, um conhecedor da lei, mas ele era diferente dos falsos, dos hipócritas. Ele buscava a lei de todo o coração, e foi sobre isso que o Senhor falou quando o elogiou. Então, a nossa árvore, o nosso quarto, precisa ser um lugar de frequência, de constância entre eu e o Pai, entre você e o Pai. Porque lá, no nosso lugar secreto, é o lugar em que o Senhor vai nos conhecer, e vai nos elogiar, e vai nos recompensar. Porque tudo que nós fazemos, igreja, está sendo visto pelo Senhor. Nada está oculto sobre os olhos de Deus. Absolutamente nada. E Ele vê a intenção do nosso coração. E Ele sabe como eu e você, nós somos. Ele nos conhece mais do que nós mesmos, no íntimo, no profundo. Ao orar, no secreto, busque a face do Senhor em espírito e em verdade. E Ele vai falar ao seu coração. E quando Ele elogiou Natanael, Natanael não ficou admirado pelo elogio do Senhor. Não, de forma alguma. Natanael viu ali a onisciência de Jesus, o poder de Deus, o poder em estar em todos os lugares e em reconhecer o Filho verdadeiro, o íntimo, o profundo. Ele reconheceu Natanael. E de imediato, o que Natanael fez? Mestre!
ele reconheceu o poderio, a majestade de Deus ali naquele momento e o seguiu. E o Senhor falou: mas você ficou admirado porque eu lhe disse que te vi debaixo da figueira. Olha só o que o Senhor fala para ele ainda. Louvado seja Deus. Amém, igreja? O Senhor fala para ele aqui no verso 53. Perdão, falei errado. 50. Você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E ainda acrescentou: louvado seja Deus. Digo-lhes a verdade, Natanael, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? A promessa do Senhor, a recompensa. Mateus 6, e quando você orar, o Pai que te vê em secreto responderá e te recompensará. A recompensa de Natanael aqui estava além daquela revelação que o Senhor falou para ele. Estava muito além do que simplesmente dizer para Natanael que ele tinha visto ele debaixo da figueira. Ele fez aqui uma revelação, uma promessa, remetendo ele. Abre a sua Bíblia agora aqui. Gênesis 28. Deixa marcado aí, João, por favor. A gente falou aqui, eu falei que Natanael era conhecedor das Escrituras. Então, quando o Senhor revelou a ele das coisas das quais ele ia ver, das coisas grandiosas, ele estava remetendo aqui a visão de Jacó. 28, verso 12. Olha só o que diz. Gênesis 28, 12. A respeito do sonho de Jacó. E teve um sonho. Amém? Todos acharam? E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Receber um elogio do Senhor é pouco, perto de ver os anjos de Deus subindo e descendo em sua glória. Amém? A recompensa que o Senhor prometeu aqui a Natanael e aos outros. Amém? Que coisa bonita. E essa recompensa não foi à toa. Foi porque Natanael estava recolhido no lugar secreto, buscando a presença do Senhor, buscando a intimidade no Senhor, com constância. Nele não havia falsidade, ele realmente buscava a presença de Deus. Então a gente precisa entender que Deus, ele vê além do que os nossos olhos podem ver. Não é que Natanael não cria. Ele teve um momento que ele foi cético naquilo que ele ouviu. Muitas vezes, a gente está dentro da igreja e deixa de acreditar nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, porque a gente olha e se limita naquilo que a gente está vendo. E a gente não consegue ver além, assim como o Senhor, de saber que Ele é cumpridor de todas as promessas. De que não é apenas o que os nossos olhos, não é apenas porque a gente está vendo Natanael na figueira, que vai ficar naquilo. A gente precisa enxergar que o Senhor nos prometeu recompensas, das quais anjos subindo e descendo em sua glória. É maior do que ver uma pessoa sentada, é maior do que ver uma circunstância, é maior do que ver um problema. Então, quando você orar ao Pai em secreto, creia, confie, não duvide, não ponha à prova as promessas de Deus, porque grandes coisas Ele prometeu para mim e para você. Amém? Grandiosa é a recompensa do Senhor para a nossa vida. Louvado seja Deus por isso.
Louvado seja Deus. E Natanael reconheceu ali a autoridade do Senhor. E por isso ele disse, mestre. Olha só que bonito. Então ali o Senhor já tinha chamado alguns. E Natanael, chamado também, o seguiu. Amém? Então, quando Filipe disse, venha e veja, ele encontrou em Natanael um coração disposto a ir em encontro com aquela palavra. Então, quando a gente ouvir assim no altar, venha à casa do Senhor, ouça a palavra do Senhor, veja as promessas do Senhor. Amém? Precisa ter um coração disposto para estar aqui. Precisa ter um coração disposto para aprender. Precisa ter um coração disposto para largar de mão aquilo que nos afasta da presença do Mestre. Amém? Louvado seja Deus. A autoridade do Senhor foi reconhecida de imediato. Porque quando o Senhor fala, os seus filhos entendem. Quando o Senhor fala, a sua glória, o seu poder é reconhecido de imediato. E Natanael o reconheceu. Amém? E a palavra de hoje, irmãos, é para quando a gente orar com a intensidade do nosso coração. Mesmo que debaixo da árvore, mesmo que no nosso quarto, mesmo que na rua, no trabalho, mesmo naqueles momentos em que a gente ora, que a gente clama no meio do barulho, porque não está sendo possível no secreto, não está sendo possível no silêncio. Mesmo assim, quando a gente orar, em qualquer que seja a situação, a gente ore sabendo que a autoridade do Senhor é poderosa para nos ouvir em qualquer lugar e para conceder aquilo que é o desejo do nosso coração, se assim for da vontade dEle. Orar a Deus com constância é sabedoria, não nossa, é sabedoria de Deus, do Espírito Santo. Porque vocês acham que Natanael, de imediato, de pronto, já falou, mestre, não veio dele mesmo. Ele não conhecia, a princípio era apenas um homem vindo de Nazaré, uma cidade desprezada, menosprezada. Mas o Espírito Santo revelou a Natanael que era o mestre. Amém? E ele aceitou no seu coração, no seu íntimo, a autoridade do Senhor, o poder do Senhor, a glória do Senhor. Então aceite a autoridade de Deus, ore a Ele com fervor, apresente as vidas em oração, todas elas. Se coloca na posição de verdadeiro adorador, mas de irmão, de filhos, que também carecem da graça e da misericórdia de Deus. E quando a gente se coloca nessa posição, a gente ora pelo nosso irmão, que a gente sabe que está precisando. A gente se coloca em oração, em prontidão, por clamar por ele, porque ele não tem forças para orar. Saiba, igreja, que haverá uma recompensa. A palavra do Senhor, ela não falha, ela não tarda e ela não volta vazia. Por aquela vida que você orou ontem, que estava precisando de restauração na família, da qual o Senhor ouviu a sua oração. E aquela família vai ser restaurada porque você orou. Pelaquela vida que você orou ontem, que precisa de uma estrutura familiar, de uma estrutura espiritual. Pessoas tentando sobre a sua própria vida. Famílias se destruindo. Pessoas com vício. Pessoas enfermas. Pessoas com doenças incuráveis ao ver humano. Quando a palavra do Senhor diz que Ele é o mestre e que Ele é o médico dos médicos. Ore por eles. O Senhor em secreto vai se alegrar, vai te ouvir, vai te ver. Venha e veja. Diga para aquele que está precisando. Venha e veja o que a oração fez por você. Porque o Senhor é bom. E o Senhor cuida dos seus filhos. Ainda que falhos, ainda que errantes, Ele cuida de todos nós. Quem pode crer, diga amém.
O Senhor é bom o tempo inteiro, e Ele cuida do íntimo e do profundo de cada um de nós. Não está demorando, não está atrasado. É tempo do Senhor. Enquanto acontece, peça ao Senhor para que Ele te ajude a continuar perseverante da fé no seu quarto secreto, embaixo da sua árvore. Peça para Ele com fervor. E faça como Felipe. Venha e veja. Venha e veja como o culto foi bom. Venha e veja como a palavra do Senhor falou comigo e vai falar com você. Venha e veja como eu era e como eu sou e como seremos. Venha e veja. Veja as promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Que a palavra do Senhor entre no seu coração. Que possamos orar pelos outros, assim como a gente ora por nós mesmos. E como a gente gostaria que orássemos por nós. Imagine alguém te ver orando com aquele fervor sobre os problemas dela. Que tristeza vai causar no coração do seu irmão. Porque você sabe que a pessoa se comprometeu a orar, ou que ela sabe que você precisa, que ela precisa, e você está orando desmotivado, contando o tempo. Não! Ora ao Senhor em espírito e em verdade. Porque quando você não tiver forças para orar por você, o seu irmão vai se prostrar na presença do Senhor e vai orar por você com alegria. Se comprometa a orar. Peça força ao Senhor. Às vezes a gente está cansado realmente. Mas olha as dicas que os pastores têm dado. Ora em pé. Eu tenho colocado louvor. Porque às vezes a gente ora, igreja, a gente sabe, isso é uma realidade. Nos falta palavras. Mas Romanos diz que o Espírito Santo intercede por nós por gemidos inexprimíveis. E quando te faltar palavras para falar, cante ao Senhor. Louve ao Senhor. Levante as suas mãos, mesmo que não saia nada. Pensa na pessoa, pensa na sua vida. Pensa na glória de Deus. Quando você não tiver mais o que orar, glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor na sua casa. Diga o quanto Ele é santo, santo, santo. Que o Pai em secreto te recompensará. Amém? E a promessa é linda. Vamos fazer a leitura nessa promessa? Coloca aí no telão, por favor. João 1. Aí a gente vai ler aqui o verso 50. Vamos ler todo mundo. 51. 51. Louvado seja o nome do Senhor. No 3. 1, 2, 3. Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa é a promessa do Senhor. Eu quero ver. Amém? Você quer ver? Você quer ver sozinho, igreja? Não, eu quero ver com você. A promessa do Senhor. O Filho do Homem, os anjos de Deus, subindo e descendo. E eles cantando, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Esse desejo, ele precisa estar no meu e no seu coração. Mas não apenas para nós enxergarmos a glória de Deus, não apenas para nós sermos recompensados, mas para que todos nós sejamos recompensados e unidos em uma só voz, com alegria, louvar ao Senhor e dizer para Ele o quanto Ele é santo, santo e santo. Amém? Vamos nos ajudar em oração, em secreto. Não carece falar aqui para todos, orar, pedir oração. É importante pedir, mas é importante se comprometer pela vida. Comprometa-se hoje por uma vida, cada um de nós,
Amém? Faça um voto com o Senhor. Senhor, hoje eu vou orar pela irmã Maria, pela irmã José. Hoje eu vou orar por ele. Eu vou orar, Senhor, até o Senhor responder na vida dele. A ponto dele declarar, dele trazer um testemunho das maravilhas que o Senhor fez na vida dele. E o Senhor vai falar ao seu coração: filho, você orou e o Senhor ouviu em secreto. Amém? Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor, essa é a mensagem. Ô, glória. Amém? Meus irmãos, Natanael só aparece aqui no livro de João, no Evangelho de João. Mas ele aparece com outro nome, talvez você não saiba. Eu vou ler para vocês aqui, rapidinho, em Mateus 10. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espírito imundo e curar todos as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, João, o chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe e Bartolomeu. Esse era o nome de Natanael. Bartolomeu quer dizer Bar, filho de Tomai. Talvez você não saiba, né? Segundo os estudiosos, esse é o outro nome que você vai ver de Natanael, que só aparece João, vai ver Bartolomeu. Amém? Palavra abençoada. Se coloque de pé, para a gente estar orando, como a nossa irmã falou, se comprometendo em orar, que como eu falei na segunda-feira, orar é bom demais, orar é bom demais. Orar por vidas que se encontram enfermos. Eu não tenho mais o levantamento, porque acho que faz um ano que eu ministrei ou mais, de pessoas, como a nossa irmã falou aqui, tem uma estimativa no Brasil e no mundo, de quantas pessoas por dia tentam tirar sua própria vida. Naquela ocasião que eu preguei, tinha um tanto, bem aproximado, mas já faz mais de um ano, e a gente sabe que cada dia mais aumenta. Há pouco eu estava orando por uma pessoa da família, jovem, por isso que eu chamei a atenção, jovem, que também tentou o suicídio, cortando seus pulsos. Por causa de coisa nas redes sociais. Então abra o olho, tá? Vamos orar e agradecer a Deus mais um momento por esse culto. Pai soberano e poderoso, zeloso, majestoso, maravilhoso, rico em misericórdia, amor e justiça. Te agradecemos, meu Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui, nesta casa, ouvirmos a Tua palavra, essa palavra abençoada, que foi ministrada quando o Senhor viu ali, Natanael debaixo daquela figueira, que o Senhor mesmo dá detalhes, que ele era um homem, que não tinha nenhum dolo. Queremos ser como Natanael, que quando a gente se encontrar no nosso secreto e falar contigo, o Senhor venha nos ouvir e dar esse bom testemunho da gente. Pai, vai de encontro a cada vida que se encontra aqui. Coloque tuas mãos as vidas que está aqui, e sobre essas vidas, as famílias representadas, meu Pai amado e nosso Pai querido e soberano. Vidas que têm passado por momentos de dificuldade, de enfermidade, de provações, que tem clamado, tem se ajoelhado, Senhor, se colocado na brecha, tem te procurado o Senhor na madrugada, meu Pai, para chorar ao Senhor,
Mas tem muitos, Pai, que por causa do momento estão sem força de chorar aos seus pés. Estão colocando em oração esses nossos irmãos, nossas irmãs, neste momento, Senhor. Opera, Senhor, na vida daqueles que se constam desfalecidos, querendo parar, querendo desistir por causa de força. Se encontram sem força, Senhor, sem ânimo, sem coragem. Muitas vezes quer se abrir, mas falta coragem. Que acha que vai ser julgado, será apontado. Misericórdia, Senhor, sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Oramos, Pai, que isso vá de encontro, limpa a mente, o coração, o interior. Lava com essas suas águas purificadoras, meu Pai. Ô soberano. Ela tem orado, Senhor Jesus Cristo, clamando pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo ente querido, pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha, que muitas vezes são rebeldes, se encontram em caminhos errados. Oramos por essas vidas, como nosso irmão Glécio, que pediu oração, porque se encontra com dengue. Quantas pessoas no nosso meio, no nosso convívio, está com dengue, meu Pai. Oramos pela vida, pela restauração do nosso irmão, como nosso irmão Vaguinho, Senhor, que está ali fazendo hemodiálise, Pai, na fila esperando por um transplante de rim. Oramos pela vida do nosso irmão Anderson, Senhor, pela recuperação, pela restauração, pela saúde dele e da família também. Coloque em oração a Placidina, pedindo a cura do câncer, a Devani, por libertação, a Laiane, pela cirurgia no pulmão, o Jefferson, tuberculose, a Rebeca, o Felipe, a Tamira, o Lucas, a Edileus, a tia da nossa irmã Keise, o câncer no ovário, o Rafael, pedindo oração pela família, a Alessandra, oração por libertação da família, a Jéssica Pereira, pela vida financeira, a Miriam e a sua mãe Ana, a Márcia Gomes, a Francisca e seus familiares, a Ruth Vasconcelos, com câncer no seio, a Lucicleide, com problema de saúde, Marineide, e Adalberto, Fabrício da Silva, libertação do vício da bebida, Edileuza, a nossa irmã em Cristo aqui, pela saúde dela, o Rubens, pela saúde do Rubens, a Kelly, irmã da nossa diaconisa Keise também, Senhor, não sei se já saiu, mas estava internada com depressão. Orando por essa moça que ao sair daqui na segunda-feira, ali naquele posto de gasolina, ela viu a Bíblia, viu esse caderno, pediu para estar orando pela vida sentimental dela, financeira e da família, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa diaconisa Cláudia, com problema no nervo ciático, a coluna dela. Coloca em oração essas vidas, Pai. Nós não podemos curar, mas nós sabemos que Tu pode, Senhor. Nós oramos a Ti neste momento, pedindo a cura, a restauração, que o Senhor venha sarar essas enfermidades, sarar as enfermidades, aquela ferida física e espiritual que está aberta, aquela doença autoimune, meu Pai, aquela pessoa que está na cadeira de roda, que ela mal consegue ficar em pé por causa da sua coluna. Opera na vida daqueles, Pai, que está passando por um momento difícil, estão com depressão, com crise de ansiedade, pressão alta, diabetes alto, síndrome do pânico, meu Pai. Opera na vida dessas mulheres, desses homens que estão acometidos por um câncer, por uma tuberculose, com lúpus, sofreram AVC, infarto, com todo tipo de enfermidade. Colocamos em Tuas mãos essas vidas e clamamos ao Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme o Teu querer, a Tua vontade, pois sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável. Sara, meu Pai, cura, restaura a vida dessas pessoas
que estão nesse caderno, que meus irmãos têm orado, têm clamado. Aquelas pessoas que estão nesse momento ali, naquela fila, esperando ser atendido, naqueles corredores, naquelas macas. Passaram ou irão passar por uma cirurgia. Opera na vida dessas pessoas, meu Pai. Liberta também, meu Pai. Oramos por essas vidas que estão aprisionadas num vício. Como foi mencionado, no cigarro, numa pedra de crack, nesse cigarro maldito eletrônico que estão acabando com a vida de muitos jovens. O narguilé, meu Pai. Oh, Senhor. A heroína, a cocaína. Pessoas com lar destruído por causa do vício da bebida, meu Pai. Pessoas prisionadas, Senhor, no adultério, na mentira, na ganância, na avareza. Liberta, Senhor. Pedindo para ser liberta essas pessoas da prostituição, do homossexualismo, Pai. Oh, Pai, alcance essas vidas que estão ali na Cracolândia, estão perambulando pela rua, Pai, sem destino. Alcança essas vidas e transforma esses dependentes químicos, meu Pai. Alcança, Pai. Oramos por essas vidas, pela guerra lá de Israel. Aquelas crianças ali de Israel, aquele povo de Israel, aquelas crianças da faixa de Gaza, para que essas guerras venham acabar, da Ucrânia e da Rússia. Oramos por essas vidas, Senhor, por esses países, pelos nossos irmãos que se encontram encarcerados, meu Pai. Oramos pelos aqueles missionários, pastores e a família, que mesmo passando por essa luta, perseguição, mas não deixa de pregar e levar a Tua palavra, Senhor, naqueles lugares onde é proibido falar da Tua palavra. Oramos por essas pessoas, por essas igrejas perseguidas, meu Pai. Oramos por nossos irmãos em Cristo das outras denominações, Senhor, que venha ficar forte, firme em oração, inconstante. Oramos para que a igreja, o Teu povo, se coloque numa brecha como uma atalaia, como coluna, meu Pai. Oh, Senhor, que os Teus ouvidos estejam inclinados para ouvir a nossa súplica, o nosso clamor, as nossas orações. Oramos por porta aberta, Senhor, por porta de emprego para aqueles, Pai, que se encontram desempregados. Aqueles que não estão enxergando luz no fim do túnel, aqueles que não têm esperança, mas a nossa esperança está em Ti, Senhor. Conforta aquele coração abatido, amargurado, angustiado, a mente endurecida, Senhor. Aqueles que não se dobram, não têm se dobrado para reconhecer o Senhor como o único fiel e salvador da nossa vida. E aqueles que se afastaram dos seus caminhos, Pai, oh Senhor, os traga de volta conforme o Teu querer. Coloque em oração os lares, a família, os casamentos, meu Pai. A nossa família física, a nossa parentela de perto, de longe, Senhor. Alcança, meu Pai. E opera, Senhor. Renova, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aquelas vidas, Senhor, que neste momento está ouvindo vozes, para se jogar daquele viaduto, se jogar na frente do carro, cortar seus pulsos, se entupir de remédio, oh Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa vida não venha a se perder. Oramos, Pai, e clamamos ao Senhor. Opera, Senhor, opera nessas vidas no nome do Senhor Jesus Cristo, como o Senhor tem operado nas nossas vidas, como o Senhor tem feito nas nossas vidas, que nós, pedra bruta, estamos sendo lapidados dia após dia, Senhor, para que venhamos alcançar, estamos longe, mas um dia venhamos alcançar a estatura do homem perfeito. Colocamos em Tuas mãos, Pai, mais uma vez, e Te agradecemos, meu Pai, por mais esse culto, por mais essa palavra, que essa palavra que está escrita, ela não venha voltar vazia, ela venha dar fruto e muitos frutos, meu Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor. Se a obra é Tua, não é nossa, a obra é Tua, esta casa é Tua, Senhor. Então oramos nessa noite, clamamos a Ti pela Tua misericórdia, que nós venhamos ver, como a nossa irmã falou, pessoas dando testemunho de cura, pessoas dando testemunho que foi liberta, pessoas dando testemunho que a porta se abriu, pessoas dando testemunho que através dessa palavra, pessoas foram alcançadas.
Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor fez para estarmos aqui, para te adorar verdadeiramente, prestar um culto racional a Ti. Te agradecemos, meu Pai, por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode nos dar. Te agradecemos todos os dias, Senhor, da onde foi que o Senhor nos tirou. E te agradecemos mais uma vez, para que esse ministério continue de portas abertas, ministrando a sua palavra verdadeira, alcançando vida, sarando o emocional e o físico de cada um de nós, através da tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha trazer no nosso coração um refrigério que muitos estão querendo, muitos têm pedido. Obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, meu Pai querido, nosso Pai amado. O Senhor nos leve em paz e segurança, que seus anjos sejam acampados em volta de cada um de nós. Que o Senhor abençoe e coloque seus anjos ali, na entrada, nos corredores, em cada cômodo das nossas casas, Pai. Obrigado, Senhor. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e graças a Deus. Amados, não se esqueça, domingo pela manhã, a escola bíblica e o culto da família, às 18 horas. E eu faço mais uma vez um convite, aqueles que podem, aqueles que sentir vontade, desejo de estar conosco aqui na segunda-feira, está orando, clamando. Amém? Faça assim com as suas mãos. O grande amor do Pai, a graça salvadora do Filho e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus não esteja somente hoje, mas para todos sempre na nossa vida. A igreja do Senhor fala. Que Deus abençoe, te dê uma noite abençoada, um final de semana abençoado e tem cantina, amém? Glória a Deus.